No Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, o versículo de número 13. Obrigado, Adriano. Mateus 24, versículo de número 13. É muito fácil de decorarmos esse verso. Ele é pequenininho e fácil da gente decorar. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos repetir? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse... Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é perseverante aqui? Meus amados, é muito fácil nós desistirmos da proposta de projetos, de planos. É muito fácil a gente abandonar muitas vezes algumas coisas que nós planejamos. E é fato que existem áreas da nossa vida que nós devemos perseverar. E é fato que em outras coisas da nossa vida nós precisamos desistir. E a principal desistência, e isso nós não devemos perseverar, é vivendo em pecado. Essa é a área que nós devemos desistir o mais rápido possível. Nós não devemos de forma nenhuma continuar ou dar prosseguimento a tudo aquilo que Deus não ama. Mas nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos, meus irmãos, manter uma vida não oscilante, mas uma vida estável. E quando eu falo isso, eu falo sobre questões espirituais também. Se espiritualmente nós estamos oscilantes, é bem possível que na nossa vida pessoal tenhamos também algumas dificuldades em manter firmes os propósitos, projetos, sonhos que nós temos. É possível que na nossa caminhada cristã sejamos provados de formas que nós nunca esperávamos. Durante, meus irmãos, esse tempo como cristão, fui salvo, melhor dizendo, por Jesus Cristo, quando eu tinha 8 anos de idade. No dia 8 de maio de 1989. Eu era ainda um menino que ouviu a palavra do Senhor, me converti lendo Apocalipse, capítulo de número 13, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Foi um texto atípico para um ato de evangelismo ou de evangelização, mas eu confessei minha vida a Jesus Cristo nesse dia, e até então, meus irmãos, não me arrependo e espero em Deus manter-me firme até a volta de Jesus Cristo. Esse é o meu desejo, e certamente é o seu desejo. Mas aqui, meus irmãos, nós vemos Cristo Jesus ensinando algo fundamental para os cristãos. Ensinamentos que nos valem até a volta de Jesus, ou até quando, antes dele voltar, se assim for a vontade do Senhor, nos levar e experimentarmos algo que o mundo teme, que é a morte, mas para nós não é algo temido, e nem deve ser algo temido, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, mesmo que morram, eles vivem eternamente. Eles nunca experimentarão o que é o inferno, mas estarão aguardando no lugar santo e maravilhoso a volta daquele que desejamos, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando nós falamos aqui sobre perseverança cristã, observem que essa palavra sobre perseverança não é para os ímpios. Essa palavra especificamente que Jesus Cristo trata aqui, não é para aqueles que não creem em Deus e muito menos desfazem de todas as ordenanças bíblicas. Essa palavra de perseverança é para aqueles que receberam Jesus Cristo. E essa perseverança, ela não se obtém em uma receita pronta de um bolo. Ela precisa, meus irmãos,
ser desenvolvida, porque ela é uma virtude que é desenvolvida todos os dias. A perseverança não é algo que recebemos de forma completa, de sua plenitude, mas nós desenvolvemos à medida que vamos crendo, à medida que vamos confiando, à medida que vamos conhecendo a palavra, à medida que vamos tendo intimidade com Deus. Essa perseverança se torna mais notória. Essa perseverança, ela se torna algo comum na nossa vida, porque além de desejarmos isso, nós estamos desenvolvendo na nossa prática e vida cristã. E ela não é apenas desenvolvida no âmbito espiritual, mas principalmente é desenvolvida nas questões emocionais da nossa vida. Ela é desenvolvida nas questões das necessidades físicas. Observe bem, quem tem realmente a perseverança, dificilmente é ludibriado. Quem mantém-se em perseverança, porque é uma virtude, é um fruto do Espírito, que Paulo também prega em Gálatas capítulo 5, e aqui o sentido que ele usa é longanimidade, e o sentido real, a capacidade de suportar as adversidades. Então, nós temos que enfatizar isso em nossa vida, e precisamos, em toda a área da nossa vida, desenvolvê-la. E a perseverança cristã, ela tem como, meus irmãos, base a sua fé, mas não a fé em homens. A perseverança cristã, ela não persevera em pessoas falíveis, mas tem como fé a base para crer naquele que é muito poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos. Ou seja, ela é firmeza, ela também, meus irmãos, é constância, e ela é uma virtude que precisamos ter todos os dias. O Evangelho de Mateus, a qual nós vemos aqui escrito, fala de esse autor Levi, um publicano, um cobrador de impostos, que de uma certa forma, meus irmãos, era rejeitado por muita parte da sociedade, porque ele cobrava algo que ninguém gostaria de pagar. Mas ele perseverou, e quando ele ouve o chamado de Cristo Jesus, ele não pensa duas vezes, ele responde ao chamado de Jesus Cristo. E isso torna Mateus, o Levi, um homem agora que não apenas ele suportou as falas, a rejeição do povo, mas agora ele entende que a sua perseverança não é no contexto humano. Agora ele precisa entender que a sua perseverança é espiritual e ela deve ser uma perseverança com Cristo. E a gente sabe, meus irmãos, que para os judeus era muito difícil, era quase não dizer impossível, mas eles rejeitaram a Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para o que eram seus, mas os seus não, o quê? Recebeu. Então, aquele povo que deveria ter os seus braços abertos, é rejeitado. E Mateus, ele tem essa preocupação de escrever a um povo que rejeitou o próprio Cristo. E isso demonstra que havia no coração dele não o desejo de pegar as palavras de Cristo Jesus e trazer no entendimento dos judeus, que eram homens severos, principalmente os ortodoxos, os fariseus, os saduceus, os escribas, que os seus corações eram totalmente fechados. Mas Mateus, o Levi, ele leva, meus irmãos, esse evangelho e ele persevera pregando para as pessoas no contexto, naquele momento cristão, mais difícil de ouvir e aceitar os ensinamentos de Cristo Jesus. Então ele traz o argumento, ele traz uma visão que Cristo fala a respeito das últimas coisas para um povo de dura cerviz. Mateus, meus irmãos, ele demonstra o cuidado de Cristo, mostrando o que vai acontecer nos últimos dias, para que esses cristãos, que muitas vezes eram perseguidos pelos próprios judeus, esses cristãos, judeus conversos a Cristo, era uma palavra específica dizendo a eles: olha, eu vos mostrarei coisas que precederão a volta do Filho do Homem. Então é preciso falarmos a respeito disso. Porque, meus irmãos, nós não vivemos numa época em que hoje vivemos no meio do judaísmo, apesar que temos. A nossa igreja, ela não tem a prática judaica.
Entendemos que não há necessidade de termos um candelabro aqui para manifestar Deus em nosso meio. Isso é uma questão judaica. Entendemos que hoje ninguém precisa mais se circuncidar, porque nós entendemos que isso Jesus Cristo fez. Ele nos tirou, Ele nos resgatou, Ele nos limpou de todo o pecado. E essa perseverança cristã que recebemos em Cristo, ela precisa ser exercida e explícita no meio de nós. E é fato, meus irmãos, que todos nós somos provados na perseverança. Quem é que aqui nunca passou pela perseverança no fato de ser tranquilo? Não, a perseverança justamente, ela é exercida nos momentos mais difíceis da nossa vida. A perseverança não é algo que nós exercemos quando tudo está bem, quando tudo vai de bem a melhor. A perseverança não é exercida quando nós não somos perseguidos. A perseverança, meus irmãos, ela vem justamente nos piores momentos da nossa caminhada cristã. É quando nós somos assolados, meus irmãos, diretamente por Satanás. É quando a carne treme, desejando o pecado. É onde que ela precisa ser exercida. A perseverança, sim, é para os dias de hoje, porque nós precisamos, nesses últimos dias, exercer essa virtude, porque se nós não exercermos, certamente estaremos enquadrados quando Paulo escreve a Timóteo sobre aqueles que apostataram da fé. E isso, meus irmãos, tem sido escasso no meio do povo de Deus, porque as pessoas estão emprestando o seu coração, emprestam a sua mente a tudo aquilo que não é Deus, desenvolvem os seus talentos e até mesmo o ministério que Deus concedeu a cada um de nós para o mundo, e não para edificar, para pregar, mas emprestando os nossos talentos e dons para Satanás. E observe que essa preocupação sobre perseverança, ela vem, meus irmãos, explicar o porquê que é necessário. Uma das coisas que Mateus, escrevendo a fala de Cristo Jesus no seu evangelho, Jesus Cristo ensinando, dizendo, capítulo de número 24, dos versos 4, do 5 até o 11, ele vai falar sobre enganadores. Então, a justificativa que Jesus Cristo está usando, por que devemos ser perseverantes? Porque nos últimos dias vão surgir pessoas enganadores, que no transcorrer de toda a sua vida, o intuito dele é realmente distorcer a palavra. Meus irmãos, observem, quando nós lemos tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, você vai perceber que sempre se levantavam pessoas que distorciam e enganavam, e tentavam enganar o povo de Deus. Bem certo está escrito que o povo de Deus tem perecido porque lhe falta conhecimento. Porque infelizmente, nós brasileiros, não de forma generalizada, mas infelizmente, o povo de Deus tem sido um povo preguiçoso para ler as Escrituras. Ele lê qualquer outro tipo de livro, mas somos muitas vezes preguiçosos em ler as próprias Escrituras. Não sou contra, meus irmãos, um planejamento para ler a palavra de Deus, mas muitos só leem quando estão na igreja, no período de uma reunião. Se nós não conhecemos a palavra, seremos enganados. Quer ver como muita gente está sendo enganado hoje? Quando alguns vão para redes sociais e falam, nós não precisamos nos congregar porque nós somos igreja. Alguém tem ouvido isso aqui? A Bíblia explica isso, meus irmãos. Onde está escrito na palavra de Deus que o povo não precisa se congregar? Aonde está escrito nas Santas Escrituras que o povo não tem necessidade de se ajuntar para adorar o Senhor? Antes da instituição da igreja, nós observamos no Antigo Testamento que o povo de Deus, nos momentos difíceis, se congregavam, se reuniam para adorar e buscar o Senhor. Observemos a Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Nunca fizeram nada discordando um entre eles. Nunca fizeram nada
para discutir o que vão fazer. Eles eram unânimes e são unânimes em todo o pensamento, porque é 3 em 1. E a igreja de Cristo precisa congregar. Observemos a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. Eu trouxe aqui quinta-feira, quando nós lemos o capítulo de número 4 de Atos dos Apóstolos. Eles nos templos e nas casas, não era apenas nas casas, mas se reuniam nos templos, porque eles entendiam a importância de igreja. Somos a igreja de Jesus Cristo, sim, mas não esqueçamos que cada um de nós somos membros desse corpo. Um membro separado do corpo não sobrevive, precisa sim ter congregação. E nos últimos dias nós temos ouvido tanta baboseira, meus irmãos. Pessoas usando a Bíblia com interesses escusos. Pessoas usando textos da palavra do Senhor, tentando enganar as pessoas. E muitos caem no engano, como dizendo que o sal tem mais poder do que o nome de Jesus Cristo. Dizendo que a água colocada em cima, ela tem poder de purificação. Dizendo, meus irmãos, que uma vassoura feita por mãos humanas tem o poder de varrer do coração toda imundícia. É muito claro as santas escrituras que é o sangue de Jesus Cristo que nos lava de todo o pecado. O nome de Jesus Cristo é autossuficiente. A Bíblia nos fala que o nome dele está acima de todo e qualquer nome, acima de potestades, de principados, de reinos. Mas pessoas caem nisso porque falta-lhe conhecimento. E não esqueçamos o que Jesus Cristo nos disse. Nos últimos dias haveriam pessoas que tentariam nos enganar e estão enganando, infelizmente, a igreja santa de Jesus Cristo, porque falta-nos conhecimento da palavra de fato. Paulo, meus irmãos, em toda a sua carta, nas 12 cartas que ele escreveu, nós sempre vemos uma pincelada, ele trazendo a igreja ou uma pessoa em particular, falando sobre falsos doutrinadores, falsos mestres, falsos profetas. Se Paulo, meus irmãos, observasse que isso não tivesse valor, ele teria dito. Mas se ele fala, se ele menciona, se ele dá a pincelada que há enganadores no meio, porque há. E não pasmem. É bem possível que alguns estejam ouvindo pregações na internet que não tem nada a ver com Cristo, mas usam o nome de Cristo. Versículo 4, Jesus é enfático: vede que ninguém vos engane. A sutileza, meus irmãos, dos falsos profetas é terrível, pois eles aprisionam as ovelhas com as suas belas palavras. Eles distorcem toda a verdade, aparentam o cheiro e a fisionomia de uma ovelha, mas as suas palavras destilam palavras de lobo. O seu intento não é de uma ovelha, é de um lobo. E eles estão aí, sendo usados pelo inimigo. E para que isso? E por que eles fazem isso? Porque eles, na verdade, são contribuintes do anticristo. Porque uma pessoa que não tem o conhecimento e nem exercita as santas escrituras na sua vida, é presa fácil para o anticristo. É bem possível que Jesus volte e ele fique, porque não está baseado nas santas escrituras. São enganadores, melhor dizendo, mentirosos, filho do diabo, pai da mentira. Não deixemos, meus irmãos, que sejamos enganados. E é por isso que nesses últimos dias é necessário conhecer a palavra, viver a palavra, porque quem vive a palavra será perseverante e não será enganado, mas firme estará o seu coração, porque o seu coração pertence unicamente a Jesus Cristo, que nos morreu, ressuscitou e nos salvou de toda imundícia e pecado. Jesus Cristo ensinando, no capítulo 24, dos versos 6 a 7,
Jesus Cristo fala sobre a violência. Meus irmãos, o mundo está em guerra. O mundo está em guerra. A violência, meus irmãos, é uma característica também de guerra. Vocês acham que às vezes essas manifestações que nós temos, isso não é guerra porque ninguém está usando arma, mas isso é um tipo de guerra. A violência, ela faz parte da guerra. Só para os irmãos terem uma ideia, eu vou pegar um dado aqui, antigo, um dado de 2013. Meus irmãos, nessa época teve tantas mortes por pessoas que utilizavam arma de fogo, que segundo a estatística dessa época do IBGE, foram quase 40 mil pessoas mortas por causa da arma de fogo. E entendamos bem, meus irmãos, que quando nessa época a guerra de Israel matou 2.000 pessoas, ou seja, no Brasil em 2013 nós tivemos o dobro de mortes, de violências urbanas, violências rurais, violências no meio de nós, mortas 40 mil pessoas, estou falando só de arma de fogo. Quando a guerra de Israel, contra os palestinos e outro mais, 2.000. Então a guerra brasileira, talvez não seja contra outra nação, mas a guerra interna. E a Bíblia fala que nos últimos dias isso aconteceria. Grupos se levantando, destruindo, grupos se levantando com palavras de ordem, com desorganização, quebrando as lojas das outras pessoas, que foram adquiridas com o suor do rosto, empresas sendo saqueadas por vândalos, que desconhecem, meus irmãos, o valor de trabalho, pessoas sendo assaltadas no meio da rua, por alguns, meus irmãos, que se vitimizam pela sociedade. Quantas pessoas que eu conheço, meus irmãos, que vieram de um berço que financeiramente não tinha nada, mas entenderam o valor do trabalho, e hoje são grandes empresários. Porque isso, a sociedade contribui, mas muitas vezes nos falta caráter, nos falta, meus irmãos, sensatez, e principalmente nos falta Cristo Jesus, que é o Senhor e consumador da nossa alma. Então nós temos violência assim nos últimos dias, e diante de um mundo tão violento, não é incomum que pessoas desanimem. Isso tem acontecido. No mundo em que há insegurança, muitas pessoas já estão abandonando, já estão negando, e até mesmo, meus irmãos, drasticamente não querendo mais Deus, mas é necessário perseverança nesses últimos tempos, porque volto a dizer, são nessas horas que devemos perseverar. No mundo hostil, violento, perseveremos. E meus irmãos, e tenhamos o nosso coração em Deus, porque é Ele quem nos livra do mal. Se você quer ser livre do mal, persevere em Deus, e Ele te dará forças, autoridade e graça para permanecer nos dias tão difíceis. No versículo de número 7, ele fala que nos últimos tempos haveriam catástrofes. É claro que o texto aqui fala sobre fome, sobre terremotos, mas quando nós falamos sobre desastres, catástrofes, enfim, meus irmãos, nós estamos falando apenas por questões naturais. Aqui ele cita questões naturais, mas não podemos esquecer que temos ouvido falar sobre enchentes, tsunamis, maremotos. No Brasil, um país tropical, tem vivido essas constâncias. Nós temos experimentado algumas coisas que antigamente nós não tínhamos. E vemos aqui quais são as catástrofes. A seca no nosso Nordeste, isso é um desastre. Há uns anos atrás, eu me lembro que a igreja estava reunida, para orar para que Deus repreenda a Covid. Eu lembro que nós estávamos aqui nessa igreja e várias pessoas aqui na nossa Paraíba, no Nordeste, orando para que o Senhor mande água. Lembram disso, meus irmãos? Lembram disso? Aí estava todo mundo racionando água. E hoje? Esbanjando de novo água.
É ou não é verdade? Quando eu vejo isso, é Deus falando, vocês estão esquecidos? Então toma. Vai segurando aí. Mas por que Deus permite essas coisas? Para que o nosso olhar, a nossa confiança não esteja neste mundo, mas que desejamos ou desejássemos o reino eterno. Nessa quarta, numa live de manhã, eu disse que de vez em quando Deus frustra sim os nossos sonhos e desejos. Por quê? Porque se Deus permitir que tudo nessa terra possamos ganhar, possamos adquirir, vamos esquecer quem Deus é. Quantas pessoas, meus irmãos, quando estão no aperto, oram de madrugada, oram de manhã, oram de tarde, oram de noite, não falta um culto, o negócio está apertado, é ciclo de oração, é jejum, é mistério, não sei o que lá. Aí quando Deus dá, cadê eles? Será que Deus precisa apertar de novo o parafuso? Isso tudo que está acontecendo, essas catástrofes, esses desastres naturais, ou que sejam eles que envolvam a nossa vida, as enfermidades que hoje surgem, porque a Covid tem sido um desastre no meio de nós. Outras doenças, que não apenas Covid, é bem certo que surgirão, serão também desastres. Mas para quê? Só para Deus ter o prazer de afligir o povo? Não, meus irmãos, é para nos despertar, é para nos deixar atentos, é para sacudir a nossa alma, é para sacudir a nossa mente, para que Jesus Cristo, através de tudo isso, nos diga: eu estou voltando, eu estou enviando essas coisas, para que vocês percebam que eu estou voltando. Isso para nós, meus irmãos, é um chamado à vida de santidade, à espera daquele que virá entre as nuvens. Isso tudo que está acontecendo não é novidade, e nem deve ser novidade. Lembro um dia que quando no curso Alfa, nós estávamos falando sobre o Apocalipse, certa irmã chegou assim para mim: pastor, o meu marido não pode nem falar sobre Apocalipse, que ele se treme todo. Eu falei com ele: você sabe qual é o remédio para o seu marido parar de tremer? Confessa a Jesus verdadeiramente como Senhor e Salvador, que a perna para de tremer. Ela olhou para minha cara: mas por que, pastor? Porque quem lê Apocalipse, quem é cristão quando lê Apocalipse, é esperança no coração, a palavra de Deus se cumprindo para que o Filho do Homem venha. Quando eu vejo e leio esse tipo de palavra e medito, é um alerta. E para o meu coração, e eu tenho certeza que para o seu coração, é um consolo. Aí você pergunta: como é que podemos ter consolo diante de tudo isso que está escrito? Isso é consolo para o cristão, porque ele está vendo que tudo que está escrito está sendo se cumprido, e quanto mais se cumpre, mais perto estamos de ser arrebatados. Que esperança eu tenho nesse dia, meus irmãos. Eu não vejo a hora dos servos de Deus subindo nos ares, meus irmãos, desafiando a lei natural da gravidade, desafiando a física, desafiando os homens inventores dos aviões, desafiando as características humanas e a personalidade humana. Isso é Jesus Cristo, dono de todas as coisas, porque nesse dia a gravidade, meus irmãos, não vai nos impedir de ser arrebatado, porque a ordem parte daquele que criou todas as coisas e aquele quem fez a gravidade nessa terra. É bem certo que a gente não sabe nem por que todas as catástrofes e desastres existem, mas uma coisa eu sei: a resposta que eu posso dar para vocês é Jesus Cristo dizendo: pode se preparar, pode se preparar, pode se preparar, pode se preparar, porque eu estou chegando para te buscar, e vos levarei para o lugar
a nova Jerusalém, no novo céus e nova terra. Lá ninguém chora, lá ninguém está em luto, lá ninguém resiste, tem dor. Lá, meus irmãos, experimentaremos a glória do Senhor de forma plena. Isso é maravilhoso. Você pode dar uma glória a Deus. Versículo de número 9. Jesus fala sobre perseguições. As perseguições, meus irmãos, acontecem desde o início que a igreja cristã é instituída, desde o início da igreja, em que em Jerusalém os cristãos eles são dispersos também. A perseguição, meus irmãos, ela é uma marca na igreja, ela faz parte. E cada ano que se passa, a perseguição aumenta mais ainda. Não sei se foi o Rodolfo, o Afonso aqui, que falou que quem vai poder fechar a igreja? Foi o senhor, né? Meus irmãos, a gente vê a quebra dos princípios constitucionais sendo quebrados. É como dissesse assim, quem infecta as pessoas é a igreja. Mas supermercado, bares, até hoje não entendo essa lógica de ônibus estarem lotados e não infectar ninguém. Hã? As festinhas particulares, o povo tudo sem máscara. Esses dias eu vi uma reportagem dos parlamentares na França que proibiram o povo de sair nas ruas, mas estavam em restaurantes fechados, caríssimos, fazendo festas sem máscara. Olha o que está acontecendo nos dias de hoje, meus irmãos. Agora, eu sou contra, sim. Como cristãos, não seguimos os protocolos de segurança, andar sem máscara, ficar fazendo aí, não, Deus vai me proteger. Meus irmãos, sejamos prudentes e sábios também. Mas as perseguições estão aí. E a perseguição, ela é também um aviso da volta de Jesus Cristo. E nesses últimos tempos, nós temos sido perseguidos de tal forma que é bem capaz que algum tempo depois, a janela 10x40, Rodolfo, aumente. Lembra que quando nos cursos de missões nós falamos que os povos mais perseguidos, questão do cristão, não é na janela 10x40, não é assim que a gente falava, ou continuamos falando? Que o lugar mais difícil de seguir a Cristo, de expressar a sua religiosidade, é na janela 10x40. Pois é, vai chegar um tempo que essa extensão será maior. Ainda no Brasil, nós não temos uma perseguição física, mas existe uma perseguição ideológica. Existe uma perseguição filosófica. Existe uma perseguição contra a igreja. A igreja está sendo perseguida pelo que ela crê. E isso, meus irmãos, Jesus Cristo já tinha dito até no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Mas ele fala, olha, fiquem tranquilos, vocês que estão sendo perseguidos, injuriados, caluniados por causa do meu nome, fiquem tranquilos, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes, porque todos vocês, nós, que somos perseguidos por amor a Cristo, o reino de Deus nos esperam. O reino de Deus é acessível para nós. O reino de Deus é a nossa origem. E o nosso destino final também é o reino dos céus. Então, se você está sendo perseguido, igreja, essas perseguições nos tornam bem-aventurados. Não é para nos causar tristezas. Jesus Cristo mesmo diz, bem-aventurados sois quando vos perseguirem, vos maltratarem, vos injuriarem. Vocês são felizes porque vocês mantêm o meu nome firme no coração. Então, meus irmãos, dê glória a Deus pela perseguição. Pastor, mas que troço. Meu irmão, são palavras de Jesus Cristo.
Interessante que, falando sobre o mesmo assunto, o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 21, quando nós olhamos no versículo de número 12, apesar que o Evangelho de Lucas, ele resume um pouquinho mais essa palavra sobre o princípio das dores. Mateus, ele torna de uma forma assim mais detalhada a questão dos princípios das dores. Mas o Evangelho de Lucas, o próprio Lucas, ele resume um pouquinho. Mas ele diz lá no versículo de número 12, no capítulo de número 21, que por causa de Cristo, as pessoas cristãs, confessas, livres de todo o mal, do pecado, seriam levados diante das autoridades que governam. Ele diz: olha, vocês serão levados diante dos reis, dos governantes, por minha causa. Mas ele não fala, meus irmãos, disso de uma forma pesada, como isso fosse algo ruim, não. Ele traz justamente isso, que isso para o cristão é um anúncio. Volto a dizer, eu quero ser enfático, é Jesus Cristo anunciando. No versículo 16, ele fala que a perseguição será tão grande, lá no capítulo 21 de Evangelho de Lucas, que ele fala que até mesmo os pais entregarão os filhos entregarão os pais, os parentes, os amigos, haveriam até de matar uns aos outros, questões finais. Por isso que é necessário perseverarmos, a necessidade urgente de termos e desenvolvermos essa virtude em nossa vida, porque quem não persevera, no primeiro problema ele entrega. Quem não perseverar, meus irmãos, a primeira ação contrária, ele abandona Deus, ele nega Jesus Cristo. Lembro-me que, quando adolescente, ouvindo um missionário contar, os seus irmãos já ouviram, que o pastor da igreja, ele fez uma dramaturgia, né, um teatro na igreja. Aí ele combinou com os oficiais, e combinou com alguns irmãos que fazem teatro, e essas pessoas que fizeram teatro, ele pediu para um marceneiro forjar uma arma, idêntica, tamanho, não peso, mas tamanho certinho, e mandou pintar de preto. Aí certo dia ele falando, tal, lá, de repente aparecem alguns homens na porta da igreja, armados, e coloca todo mundo para o púlpito. Vai todo mundo para o púlpito agora, isso aqui é um assalto. As pessoas vêm ao púlpito. Chega ali, um deles fala o seguinte: quem negar a Jesus vai ficar vivo, mas aquele que não negar será morto agora a tiro. Eu só sei, meus irmãos, que boa parte da igreja foi para onde? Para o lado que quem negar Jesus para sobreviver. E poucos foram do lado daqueles que não queriam negar Jesus, mesmo que venham ser mortos. Só ficou uma irmãzinha no banco. Mas ela não se levantou porque estava dormindo. Aí os irmãos conhecendo, deixaram ela quietinho. Aí quando houve justamente essa separação, os irmãos tiraram, que estavam encapuzados, tiraram o capuz, cada um tirou o capuz, e os irmãos se espantaram. Eram os diáconos da igreja. Eita, eu acho que eu vou fazer isso sem Sosígenes. Qualquer dia a gente faz, hein? Tá valendo? Hã? Será, rapaz? É bem capaz de a gente ter policial aqui, né? Não, nesse dia você não vem armado não, tá, João? Eu combino contigo. Eu vou combinar com o Cabral também, tá certo, Cabral? Nesse dia a gente vai combinar. Mas o que aconteceu, meus irmãos? Houve um susto na igreja. A partir daquele momento, as pessoas perceberam que muitos que estavam na igreja por questão de desencargo de consciência ou porque eram crentes nominais. Meus irmãos, essa realidade, ela tem acontecido no mundo todo. Graças a Deus que ainda assim não acontece no Brasil. Mas se acontecer, será que teremos perseverança? Será que vamos negar o nome de Jesus Cristo? Porque por pouco muitos têm se afastado da igreja. Por coisas mínimas as pessoas têm abandonado. Por questões, meus irmãos, banais, as pessoas têm negado o nome de Jesus Cristo.
As pessoas se afastam do evangelho porque fulano olhou torto. As pessoas se afastam do evangelho porque fulano falou mal do outro. As pessoas se afastam do evangelho porque ninguém me elogiou, porque ninguém me reconheceu. Meus irmãos, não é por isso que vamos à igreja, não é por essa questão que estamos na presença do Senhor. Permanecemos nele porque Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas, porque Ele é o dono da nossa vida, porque Ele é quem manda. Vimos aqui na igreja, não por causa da igreja, não por causa no sentido assim de paredes, não por causa, meus irmãos, da coluna. Essa igreja está de pé porque Jesus Cristo é o cabeça dessa igreja. E eu vou aprofundar um negócio aqui. Tem gente que parou até vir aqui para a igreja porque o reverendo Samuel foi levado ao Senhor. Deixa eu dar um dado aqui, meus irmãos. Em 1986, o pastor Acácio Moraes chegou aqui com a sua família. 26 de agosto de 1986. Pastor Antônio Acácio tomou posse nessa igreja. Em dezembro de 1989, o pastor Acácio e sua família estava saindo aqui da igreja. Essa igreja, meus irmãos, era uma igreja cheia. Mas quando o pastor Acácio saiu, muitas pessoas também saíram. Eu estou falando do meu pai. Sabe o que me deixou mais assim, refletindo? É que era para esses irmãos continuarem aqui na igreja. Independente se pastor Acácio ou não, saiu. Foi um homem usado por Deus? Foi. Um homem de fé? Foi. Assim como o pastor Samuel também era um homem de fé. Mas é isso que me leva a indagar ou perguntar: qual é a razão por que estamos na igreja? É porque existem homem tal, fulano tal e ciclano tal? Qual é a nossa razão de salvação? O que nos mantém seguro na igreja? É porque o pastor tal está? Não, meus irmãos. Vimos essa igreja porque Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, no primeiro capítulo diz que Cristo Jesus é o cabeça e Senhor da igreja. Só que as pessoas estão fazendo Jesus Cristo como uma alternativa do culto e não a razão do culto. Vão por causa do pregador ou do cantor, mas muitas vezes não vão por causa de Cristo. Às vezes o pregador não tem nada a ver com a história. Lembro-me, já estou terminando, que no ano retrasado, 2019, esteve conosco o pastor Hernandes Dias Lopes. E foi justamente no mês de junho, numa terça-feira de junho. E muitos irmãos chegaram para mim e disseram: pastor, eu não vou na igreja durante a semana por causa da festa de São João. Mas quando o pastor Hernandes Lopes estava aqui, estava tudo tudinho. Eu fiquei assim, fiz assim, what? Eu fiquei assim, a realidade não é, meus irmãos. E muitas vezes nós idolatramos o homem, não é que ele recebe. Pastor Hernandes Lopes é um homem de Deus. Mas às vezes estamos idolatrando o homem. Nós estamos falando mal de outras religiões, mas estamos na mesma prática de idolatria. E quando vier a perseguição, essas pessoas serão as primeiras a dizer: eu não quero Jesus. Por quê? A sua vida, a sua fé não está fundamentada em Cristo, mas está fundamentada em homens. Não quero aqui, meus irmãos, eximir a responsabilidade dos servos de Deus. Os pastores, aqueles que ocupam púlpito, precisam ser homens sim de exemplos. Eu preciso ser. Eu preciso pregar o que eu vivo, e não pregar aquilo que eu quero viver apenas, mas eu quero pregar sempre o que eu vivo. Sim, nós que usamos da palavra, não podemos de forma nenhuma nos eximir da responsabilidade. Precisamos ser exemplos, sim, mas não devemos ser ídolos. E quando a perseguição chega, aqueles que tornam o homem maior do que Cristo não resistirão, abandonarão, porque a sua fé não está fundamentada em Cristo. Aonde se faz necessária a perseverança? Em Cristo Jesus. Nos versos 12 também está escrito que nos últimos dias
aumentaria a iniquidade, e haveríamos de experimentar esfriamento espiritual. Infelizmente, meus irmãos, o pecado, a incredulidade, o comodismo, a preguiça espiritual, os valores morais estão invertidos. A prostituição, a imoralidade, é isso que o povo quer. As pessoas querem isso. A homossexualidade tem invadido. As pessoas têm colocado o homossexualismo como se fosse um princípio bíblico para ser exercido. Homem é homem, mulher é mulher e pronto, acabou. Macho nasce macho e fêmea nasce fêmea. Mas as pessoas, não, pastor, eu quero dizer a você que é homossexual, Jesus Cristo quer te salvar, Ele te ama e quer te salvar. Ele quer salvar a prostituta, Ele quer salvar o imoral, mas nunca vai aceitar o pecado. A discriminação está no pecado e não na pessoa. É o pecado, é a mentira, é qualquer coisa que quebra o princípio da palavra. É isso que Deus condena. Mas o homem é condenado porque ele mantém-se na prática, e é necessário se salvar. Esfriamento espiritual, como nós temos experimentado nesses últimos dias. Cada ano que passa, meus irmãos, as pessoas estão frias espiritualmente falando. As igrejas estão se tornando geladeiras espirituais. As pessoas não têm tido mais amor à obra do Senhor, se esquivam da responsabilidade na igreja. Há muitos anos atrás, essa igreja tinha o quê? 3, 4, 5, 2 ou 3 chapas para trabalhar. Hoje, para arranjar uma pessoa para trabalhar na obra do Senhor, está sendo até difícil. Esfriamento espiritual. E temos outra questão. E aqueles que já trabalharam em algum departamento, alguns deles eu não vejo nem mais na igreja. Esfriamento espiritual. Eu estou tratando o contexto interno. E isso, meus irmãos, é notório no meio de nós. Você chama as pessoas para orar e não querem ir. Para evangelizar, muito menos. Nós chamamos pessoas para voluntariedade e não querem. Meus irmãos, entendam bem, todos nós somos incapazes. Todos nós somos incapazes. Se essa é desculpa, pastor, não sou capaz, eu também não sou capaz não, meus irmãos, porque eu não me sinto capaz, porque a obra de Deus é maravilhosa demais para um ser humano, mas nós não podemos ser covardes, porque Deus não chama a gente covarde. Durante o processo em que você se dispõe, Deus é quem vai lhe capacitar. Por que Ele quem capacita? Porque Ele não chama pessoas já prontas, porque Ele sabe que a glória não é para o homem. É por isso que no processo é Ele quem capacita, para que o homem se glorie nele e não em si mesmo. Claro. Precisamos ler, precisamos estudar, precisamos realmente nos esforçarmos. É claro que precisamos crescer, porque Cristo Jesus cresceu. Mas a capacidade para tal é Jesus quem dá, meu irmão. Então, em nome de Jesus Cristo, não abandone a Cristo. E nem diga não à obra dele, porque Ele quer te usar, Ele quer te usar. E meus irmãos, sabe o que eu estou pedindo aqui para a igreja? Que o Senhor Jesus Cristo lote essa igreja, ao ponto desse tamanho dessa igreja ser insuficiente, e que possamos talvez construir uma igreja maior, para comportar mais pessoas, porque o nosso nome para o Senhor Jesus Cristo é trabalho e sobrenome hora extra. Pastor, mas eu sou advogado. Seja um advogado de Cristo. Eu sou contador. Seja um contador, prega o evangelho. Vamos encher essa igreja, meus irmãos, com vidas rendidas aos pés de Jesus Cristo. Vamos trazer os prostitutos para que ouçam a palavra. Vamos trazer os homossexuais para que ouçam a palavra. Vamos trazer os mendigos para a igreja para que ouçam a palavra. Porque essa palavra de Cristo transforma o homem pecador. Eles entram quebrados e saem restaurados, porque
porque no nome de Jesus Cristo e na sua palavra há poder para isso. Mas como fazer a obra sem perseverança? Eu quero dizer aos irmãos que de uma forma total, de uma forma inexplicável, de uma forma misteriosa, a igreja, meus irmãos, humanamente falando, ela continua estando de pé. Humanamente, olhando para o lado humano. Mas de uma forma cristã, ela permanece de pé porque Cristo é o Senhor. A igreja de Cristo precisa ser perseverante, porque o Senhor Deus é quem nos dá essa perseverança. A igreja de Cristo, ela precisa lutar as lutas, precisa, meus irmãos, vencer as dores, precisa transpor os sofrimentos, ela precisa se levantar. Nós não podemos ficar cabisbaixos. Então, se você hoje está fraco espiritualmente, se você hoje se considera uma pessoa fraca, em nome de Jesus Cristo, receba a força que há no nome de Jesus. Se você hoje chegou aqui e falou assim: pastor, eu quero desistir, não aguento mais a luta, em nome de Jesus Cristo, receba da parte de Cristo Jesus a perseverança, a capacidade para suportar essa adversidade. Você diz: pastor, o adversário é grande demais. Eleva os seus olhos para os montes, lá você não vai achar nenhum socorro. Mas se você subir um pouco mais, olhar, você perceberá que o teu socorro, a tua força, a tua vitória vem daquele que venceu todas as coisas, a qual o pecado não pode vencê-lo, a qual a morte não pode vencê-lo, mas ele ressuscita e ele diz: eu sou glorioso. Então levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. É esse quem nos dá força para perseverar até o fim. Fique de pé em nome de Jesus.